Capítulo 16. Guerra contra Israel. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, marchou contra Judá, fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então Asa tirou ouro e prata dos tesouros do templo de Yahvé e do palácio real para enviá-los a Ben-Hadad, rei de Arã, que residia em Damasco, com esta mensagem: Haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te prata e ouro. Vai, rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes do seu exército contra as cidades de Israel. Conquistou Aiom, Dan, Abel-Maim e todos os entrepostos das cidades de Neftali. Quando Baasa soube, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa convocou todo o Judá. Tiraram as pedras com que Baasa estavam fortificando Ramá, e com elas fortificou Gabá e Masfa. Então Anani, o vidente, veio ter com Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que te apoiaste no rei de Arã, e não em Yahvé teu Deus? As forças do rei de Arã escaparão de tuas mãos. Não formavam os cuxitas e os líbios um número de exércitos com uma grande multidão de carros e de cavalos? E contudo, não te foram entregues nas mãos porque te apoiaste em Yahvé? Pois os olhos de Yahvé percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração é totalmente voltado para ele. Agiste como insensato desta vez, e, doravante, sofrerás a guerra. Encolerizado contra o vidente, Asa mandou metê-lo na prisão, pois suas palavras o tinham irritado. Pela mesma época, tomou severas medidas contra uma parte do povo. Fim do reinado. A história de Asa, do começo ao fim, está narrada no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma doença muito grave nos pés. Mesmo então, na doença, não recorreu a Yahvé, mas aos médicos. Asa adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Enterraram-no no túmulo que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi. Estenderam-no num leito repleto de aromas, perfumes e unguentos preparados. Fizeram em sua honra um fogo grandioso. 4. Josafá e administração. 17. Capítulo 17. O poder de Josafá. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono e consolidou seu poder sobre Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu governadores na terra de Judá e na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha conquistado. Zelo pela lei. Yahvé esteve com Josafá, pois sua conduta foi aquela que de início seguira seu pai Davi, e não seguiu os Baais. Foi somente o Deus de seu pai que ele buscou. Procedeu segundo seus mandamentos, sem imitar as ações de Israel. Yahvé manteve o reino em suas mãos. Todos os de Judá pagavam tributo a Josafá, embora ele tivesse muitas riquezas e honra. Seu coração caminhou nas sendas de Yahvé, e ele suprimiu de novo em Judá os lugares altos e as azeras. No 3º ano do seu reinado, enviou seus oficiais Benaiu, Abidias, Zacarias, Natanael e Miqueias para instruir a cidade de Judá. Alguns levitas os acompanharam: Semeias, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramos, Jonatas, Adonias e Tobias. Levitas, bem como os sacerdotes Elisama e Jorão. Puseram-se a ensinar em Judá, levando consigo o livro da lei de Yahvé, e percorreram a cidade de Judá, instruindo o povo. O terror de Yahvé estendeu-se sobre todos os reinos das regiões que circundavam Judá, e não guerrearam contra Josafá.
Os filisteus vieram trazer a Josafá, como tributo, presentes e prata. Os próprios árabes lhe trouxeram um rebanho de 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi se engrandecendo sumamente. Edificou em Judá cidadelas e cidades armazéns. O exército possuía importantes reservas na cidade de Judá e guerreiros soldados valentes em Jerusalém. Eis a divisão segundo as famílias de Judá: oficiais de milhares, Ednas, o oficial, com 300.000 valentes guerreiros, às suas ordens, o oficial Joanã, com 280.000 guerreiros, e ao seu lado Amazias, filho de Zecri, que se dedicou voluntariamente ao serviço de Yahvé, com 200.000 guerreiros valentes. De Benjamim, Eliada, valente guerreiro, com 200.000 homens armados com arco e escudo. E ao seu lado, Josabade, com 180.000 homens preparados para a guerra. São esses os que estavam a serviço do rei, sem contar os homens por ele colocados nas praças fortes de todo o território de Judá. Capítulo 18. Aliança com Acabe e a intervenção dos profetas. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e se aliou com Acabe por meio de casamento. Ao cabo de alguns anos, foi visitar Acabe em Samaria. Acabe imolou ovelhas e bois em grande quantidade para ele e para a sua comitiva, a fim de levá-lo a atacar Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo a Ramote de Galaade? Este respondeu-lhe: A batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para o teu. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 e perguntou-lhe. Disse: Devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devo deixar de fazê-lo? Eles responderam: Vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: Acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Yahvé para podermos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé. Mas eu o odeio, pois ele jamais profetiza o bem a meu respeito. Mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: Que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: Manda vir depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestido com suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedécias, filho de Canana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim disse Yahvé: Com estes chifres ferirá os arameus até destruí-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Sobe Ramote de Galaade, serás bem-sucedido. Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: Os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar com eles e predizer o sucesso. Miqueias, porém, respondeu: Pela vida de Yahvé, o que meu Deus disser é isso que anunciarei. Chegou perto do rei e o rei lhe perguntou: Miqueias, devemos ir combater em Ramote de Galaade ou devo desistir? Ele respondeu: Ide, sereis bem-sucedido, seus habitantes serão entregues em vossas mãos. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes é preciso que eu te conjure para que me digas somente a verdade em nome de Yahvé? Então ele respondeu: Eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Yahvé me disse: Eles não têm mais chefe, que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: Escutai a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentado em seu trono. Todo o exército do céu se postava à sua direita e à sua esquerda. Yahvé perguntou: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que marche contra Ramote de Galaade e lá pereça? Responderam este de um modo e aquele de outro. Então o Espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahvé. Sou eu, disse ele, que o enganarei. E Yahvé perguntou-lhe: Como?
respondeu: Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E Yahvé disse: Tu enganarás, serás bem-sucedido. Parte e faze assim. Eis, pois, que Yahvé infundiu um espírito de mentira na boca de teus profetas, mas Yahvé pronunciou contra ti a desgraça. Então Sedécias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias, esbofetou-o e disse: Por qual caminho o espírito de Yahvé saiu de mim para te falar? Miqueias replicou: É o que verás no dia em que fugires a um quarto retirado para te esconderes. O rei de Israel ordenou: Prendei Miqueias e conduzi-lo a Amote, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Vós lhes direis: Assim diz o rei: Lançai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: Se voltares são e salvo é porque Yahvé não falou pela minha boca. Depois acrescentou: Ouvi todos os povos. O combate, intervenção de um profeta. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e eles foram combater. De Arã dera esta ordem a seus comandantes de carros: Não atacareis nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: O rei de Israel é ele. E concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou seu grito de guerra, e Yahvé lhe veio em soco, e Deus o afastou para longe dele. Quando os comandantes de carros viram que não era ele o rei de Israel, afastaram-se dele. Ora, um homem atirou com seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. O rei disse ao cocheiro: Volta e faz-me sair do campo, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia. O rei de Israel ficou de pé sobre o seu carro, diante dos arameus, até a tarde, e ao pôr do sol expirou. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.